Podcast. Chá com as doulas. Bem-vindos ao nosso podcast Chá com as Doulas. Eu sou a Aline, mãe da Anne e doula. Meu nome é Sabrina, eu sou mãe da Ana Sofia e da Clarice e sou doula. Este é mais um episódio do nosso especial Agosto Dourado. E hoje nós vamos ouvir um relato de amamentação. A convidada de hoje é a Michele, mãe da Laura. Bem-vinda, Michele! Seja bem-vinda ao nosso podcast. Por favor, se apresente, conta um pouquinho da sua história para nós. Eu sou a Michele, mãe da Laura. A minha filha hoje está com 2 anos e 4 meses. Assim, eu fui mãe aos 30 anos e a maternidade era uma coisa que eu sempre sonhava, né? Sempre sonhei. Mas, assim, acho que eu romantizei muito, né? Como a maioria das mulheres. E quando Laura nasceu, meu puerpério foi intenso mesmo. E aí, no início, eu não imaginava que a amamentação seria tão difícil como foi para mim, né? E, e assim, eu tive muitos problemas, fiquei, assim, bastante tempo ajustando a pega, ajustando todas as dificuldades, né? Até uns 3 meses, assim, eu tinha medo de amamentar, né? Pelos problemas que eu tive. E, e aí, assim, mas aí depois fluiu e tudo, né? Só que eu tive que entrar com complemento, né? Com fórmula, e aí foi para mamadeira. Ao mesmo tempo, eu tive uma amamentação mista, né? Não consegui amamentação exclusiva. Aí, assim, até os 6 meses a Laura mamou no peito e mamou também a mamadeira, a fórmula, né? E assim, aí quando chegou perto da introdução alimentar, né, ela estava com 5 meses e meio, mais ou menos, ela começou a rejeitar meu peito, e aí eu comecei a ficar muito, já estava tudo estabelecido, né, estava tudo correndo bem, né, ela já estava amamentando bem, não estava mais com fissura, com os problemas que eu tive do início, né, eu já estava curtindo amamentar, já estava sendo prazeroso, e aí ela começou a rejeitar meu peito. E eu falei assim, eu vou perder essa amamentação, ela está desmamando, e eu sabia dos riscos, né, que eu, que eu corria com a mamadeira desde o início, mas eu optei por oferecer, porque no início eu não tive, assim, muita emocional, sabe, para tentar outras maneiras mais seguras. E aí, aos 5 meses e meio, ela começou a rejeitar e eu fiquei, assim, muito triste. Comecei a procurar auxílio de novo, né, das consultoras e tudo. E todas falavam para mim, olha, tem que retirar a mamadeira. E eu falava, meu Deus, como eu vou fazer isso? Porque já mamava, já estava acostumada, né, com a mamadeira e tudo mais. E eu comecei a entrar em desespero. Mas eu falei assim, eu vou ser forte porque eu não quero perder isso, que eu tanto lutei por isso, né? E aí eu, aos poucos, né? E aí a introdução alimentar me ajudou, porque quando ela começou a comer, né? A Laura foi um bebê que comia muito bem. Eu não tive problema com a introdução alimentar dela, né? E aí ela assim, alimentava, mamava no meu peito. E eu comecei a perceber que ela não estava demandando mais o leite artificial, né? Ela ficou sem espaço para esse leite. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo retirar essa mamadeira e consegui resgatar uma amamentação exclusiva, que já não era exclusiva mais por conta da introdução alimentar. Mas, enfim, eu fiquei assim super feliz com a minha força de vontade, com o nosso processo, que não foi um processo simples, né? Mas hoje eu me vejo assim, eu sou muito orgulhosa da nossa história, de tudo que a gente passou. Foi necessário passar por tudo isso. E
E hoje eu alerto todas as mulheres, assim, ó, dos riscos, né? Porque eu não acreditava, assim, eu sabia dos riscos, mas eu amenizava, sabe? Falava assim, não é, já está há tantos meses, né, com a mamadeira que não vai ser agora que ela vai desmamar, né? E pode acontecer a qualquer momento, né? Como aconteceu com a gente. E aí enfim, a gente foi até. Aí quando a Laura fez um ano e pouquinho, eu comecei a sentir que aquela amamentação para mim já não estava mais prazerosa, né? Ela estava mamando, a Laura começou a mamar igual um recém-nascido. Ela mamava assim de 5 em 5 minutos, ela ia para o peito. E aí eu comecei a ter perturbação. E aí, nas noites também, ela mamava assim, de 40 em 40 minutos ela acordava, ela chorava, ela mamava, e eu tinha que dormir com ela. E assim, começou a ficar desgastante para mim, toda esse requisito dela, né, de ir para o peito toda hora, de dia, de noite. Eu não tinha mais. Eu falei assim, gente, minha filha virou uma recém-nascida de novo, eu não tinha mais tempo, sabe, para mim. E começou assim, por exemplo, se eu não estava perto dela e eu chegava, eu tinha que me esconder dela, porque se ela me visse, era só mamar, mamar, mamar. E assim, eu comecei a ficar é, é, estressada com isso e tudo. E aí eu falei assim, olha, para não chegar no meu limite, novamente, como foi no início, que eu deixei chegar no limite para procurar ajuda, eu pensei assim, agora eu vou iniciar um desmame gradual, que era o que eu queria para nós, né? Um desmame respeitoso para nós duas. E com 1 ano e 4 meses eu iniciei esse desmame gradual, limitando a demanda de dia, né? Aí eu comecei a colocar horários para ela. Ela estava mamando em livre demanda e aí antes disso, né, antes de eu decidir esse desmame, eu comprei aqueles livrinhos, né, bem lúdicos, comecei a ler para ela sobre o desmame, comecei a ensinar para ela conceitos de dia e noite, mostrar para ela, olha o sol, filha, tá de dia, olha a lua, tá de noite, agora é hora de dormir. Conversei muito com ela e a Laura sempre foi, ela começou a comunicar muito cedo, né? Ela foi um bebê que começou a falar com 1 ano e 4 meses. Então, ficou mais fácil também essa nossa comunicação, esse nosso entendimento, né? E aí, eu comecei a explicar para ela, e aí um dia eu decidi, eu falei assim, olha, hoje eu vou iniciar a limitação de demanda. E aí, eu expliquei para ela, olha, filha, hoje você vai mamar agora, quando você acordar, depois você vai mamar só na hora da sonequinha, só na hora de dormir e à noite. E, por incrível que pareça, ela reagiu super bem, assim. É claro que teve um pouco de protesto, né? Eu não digo nem que foi um choro, foi um protesto de falar, não, mamãe, agora eu quero. E só que eu consegui distrair ela com outras coisas, brincar, né? Eu oferecia no lugar do peito, na hora que ela pedia, eu oferecia uma fruta. Comecei a fazer essas coisas, né? E aí ela foi aceitando super bem, a gente conseguiu mudar a nossa maneira de se relacionar, né, eu e ela, de enxergar o peito. Ela entendeu, assim, em 3 dias ela já tinha entendido como que a nossa rotina ia fluir. Eu já conseguia, ela tinha babá na época, né, eu já conseguia descer no parquinho, encontrar com elas e ela me via e não pedia peito mais, sabe? O processo foi super legal, né? Então, depois que essa limitação de demanda estava bem estabelecida, depois de um mês não, uns 2 meses, com 1 ano e meio mais ou menos, eu resolvi fazer o desmame noturno, porque as noites seguiam em livre demanda, né? E aí eu fiz quando eu decidi o desmame noturno, ela já estava sabendo, né, que à noite, eu explicava muito, à noite, filha, é hora de dormir, né, a mamãe está cansada, o TT precisa descansar e tudo mais. E aí ela teve uma noite que eu decidi mesmo, e eu estava muito apreensiva, porque eu falei assim, gente, já à noite a gente não tem os recursos que a gente tem de dia, né, de distração, eu não ia ligar uma tela, eu não ia
oferecer uma comida de noite. Eu também não queria entrar com nenhuma mamadeira à noite, porque eu não queria desmamar assim de vez, né? E eu tinha muito medo. E também falava assim, gente, ela já está com 1 ano e meio, ela não precisa mais desse leite, né? E aí eu resolvi uma noite que ela foi assim, que todas as vezes que eu percebia que ela me dava alguns sinais, eu avançava uma etapa. E a noite que eu decidi não fazer o desmame noturno, na noite anterior ela tinha dormido com o pai, coisa que nunca tinha acontecido. Uma noite o pai foi, deitou com ela, leu para ela e ele apagou a luz e ela dormiu com ele, sem me chamar, sem nada, né? E aí eu falei, no dia seguinte eu falei, agora eu vou fazer o desmame noturno, porque eu sei que ela é capaz. Eu vi que ela era capaz. E aí eu expliquei para ela que ela ia mamar só para dormir, quando ela acordasse a mamãe ia acolher ela de outra forma, né? E assim foi. E assim, surpreendentemente, de novo, ela não chorou, não esperneou, não, assim, foi um choro diferente, sabe? Um choro só de protesto mesmo e rápido. E aí fiz esse desmame noturno, deu super certo. Ela começou a dormir um pouco melhor, mas até hoje a Laura acorda. Então, assim, é um alerta também para quem quer fazer desmame noturno. Eu tinha essa consciência de que não poderia não dormir a noite inteira, porque as pessoas falam, o leite, né, a amamentação é o que atrapalha nas noites, e não é. O bebê continua precisando da gente, assim, por outros motivos, né? E até hoje, Laura está com 2 anos e 4 meses, ainda acorda, ainda precisa da gente dormir com ela, mesmo sem o peito, mesmo sem. A gente não oferece leite para ela, nada. A única coisa que, se às vezes, ela pede é água e continua acordando. Então, assim, não é garantia de sono noturno, porque o sono não é linear, né? Ele muda a cada etapa. Qualquer coisa que acontece durante o dia pode afetar essa noite aí do bebê. Então, mas aí eu fiz o desmame noturno porque eu estava com perturbação e eu não queria que desmamar de uma vez por estresse meu, né? Eu queria que fosse uma coisa respeitosa. E aí, depois, aí continuou com 3 mamadas, né, durante o dia, sendo que a mamada do meio do dia, às vezes ela dormia com a babá, não precisava de mim. Se eu não estivesse em casa, ela dormia com a babá. Se eu estivesse em casa, ela pedia peito. Então, eu comecei a perceber que essa mamada do meio do dia já dava para tirar também. E aí eu comecei a me ausentar mais tempo para que a gente conseguisse fazer essa retirada dessa mamada do meio do dia. Aí ela parou de mamar também no meio do dia, ela começou a dormir com a babá mais vezes, né? Essa sonequinha. E aí sobrou a mamada da manhã e a mamada da noite. E aí teve uma certa manhã que a gente acordou e ao invés dela ir para o mamar, né, de manhã, ela pediu uma banana. Ela falou assim, mamãe, eu quero banana. E esqueceu de mamar. E eu falei assim, é a hora certa de tirar essa mamada, né? Quando foi no dia seguinte, ela pediu o peito e eu falei assim, olha filha, banana, vamos comer uma banana? E fomos direto para o café, assim, bem rápido, eu até antecipei o horário do café da manhã, né? E aí ela aceitou super bem também e foi assim, consegui tirar a mamada da manhã. E aí sobrou só a da noite, sabe? E aí ficamos mais alguns meses, nem sei, eu só sei que o nosso processo de desmame completo durou 8 meses, né? E aí, com 1 ano, 11 meses e alguns dias, eu resolvi não, foi assim, sabe? Já não tinha noite que ela nem pedia, eu resolvi não começar a não oferecer mais à noite e trocar, sabe? Tipo assim, falar, olha, vamos ler um livrinho, vamos tomar aqui, olha, filha, o TT acabou, o TT da mamãe. Eu já percebia que meu peito já não estava produzindo aquele leite e tal, era só mais pelo apego mesmo que ela ficava. E aí eu resolvi falar, filha, certa noite eu falei, filha, vamos
Hoje não tem mais TT, o TT acabou e tal, né? E nisso eu já falava com ela várias vezes, ela já entendia, né, isso tudo, ela já falava e tudo. E falei, olha, hoje não vai ter e tudo, mas tem a água, tem o colo da mamãe, vamos dormir com uma musiquinha. E fui trocando, substituindo, também não teve choro nem nada, e ela dormiu super bem também. E aí, no dia seguinte, só que assim, a Laura é um bebê que até hoje procura meu peito, põe a mão no meu peito, o desmame da mãozinha não aconteceu, né? Continua, toda vez que ela sente medo, insegurança, ela vai lá no meu peito, põe a mão, ela dá beijo, sabe? Ela tem um carinho enorme com o meu peito, né? E aí no dia seguinte ela ficou assim, mexendo, querendo pôr a mão mesmo. Aí eu falei assim, filha, acho que a gente não fez uma despedida, né? Oficial, assim, real. Aí eu falei assim, você quer mamar a última vez? E ela já entendia o conceito de última, né? De último. Aí ela falou assim, último, mamãe, último. Aí eu deixei ela mamar a última vez, filmei, fotografei, registrei esse momento nosso, né? Tava só nós duas em casa e tudo. E foi isso, essa foi a despedida. Eu falei assim, agora dá tchau. Aí ela deu tchau, tchauzinho. E foi isso, foi a nossa história, assim, me emociona muito, porque era para eu ter desistido lá no primeiro mês e a gente conseguiu chegar aos 2 anos de amamentação. Cheio de buracos aí nesse caminho, mas conseguimos. Foi assim. E como foi a primeira hora de vida? A primeira mamada quando ela nasceu, como foi? Eu tive um parto normal, com uma equipe imunizada. A Laura foi para o meu peito na primeira hora de vida, não teve nenhum problema com ela, graças a Deus. Ela conseguiu amamentar. Saí do hospital no dia seguinte. Só que eu comecei a ter os problemas já na primeira semana mesmo, de fissura, muita fissura, porque eu não sabia se eu estava fazendo certo ou se eu não estava, né? No hospital eles não têm, assim, as enfermeiras lá, não, pra você ter ideia, assim, teve uma enfermeira que perguntou para mim se eu ia dar chupeta para ela, no hospital, né? Se eu não tivesse informação e tudo mais, eu teria cedido, teria repensado, né? Como muitas mães repensam. E só que eu tinha informação, né? E aí eu cheguei em casa, eu não sabia se estava indo bem, se estava indo mal. Eu achava que ela estava mamando bem, só que de repente começou a ficar muito doloroso. E ela começou a perder peso, né? E aí, com 20 dias, ela ainda fazia aquele cocô escuro, sabe? Um mecônio. Aí na pediatra dela, ela falou assim, Michele, você está com o peito muito fissurado, eu sei que você quer muito amamentação, mas a gente precisa agora entrar com a fórmula. Aí ela me orientou de dar de outras formas e tudo. Eu até tentei, eu comprei colherzinha, eu tentei sonda de relactação, sabe? Mas nada fluía bem, né? E o importante era a saúde dela também, né? Ela começar a ganhar peso e tudo mais, então eu acabei dando a mamadeira e que aí fluiu bem até 5 meses, né? Sua história é uma história de muita superação, né? Porque infelizmente muitas mulheres desistem. Porque é tanta dificuldade que muitas passam, tanta dor, né? É muita dor e muita gente falando, né, na sua cabeça, tipo assim, até meu marido que me apoiava e tudo, ele falava assim, você não precisa passar por isso, a gente tem outras opções e tudo, e eu assim, eu amamentava, meu peito estava assim, carne viva, ela mamava leite e sangue ao mesmo tempo, e eu estava lá tentando, assim, não conseguia fazer nada, né, porque assim, início a gente não tem horário para nada, né, então ficava em casa, me sentia presa e tudo mais, mas estava lá tentando e tudo mais. E assim, tive várias consultoras. Assim, o investimento também, né, tem que ser falado, porque é um investimento alto, né? Existem os bancos de leite, mas naquele início eu não tinha coragem nem de sair de casa, de tão difícil que estava para mim.
Então, graças a Deus, eu tinha recurso para isso, para contratar essas pessoas, para elas virem na minha casa, mas assim, foi um investimento muito alto, né? Que qualquer outra pessoa teria desistido. Mas eu fui firme aí. E fomos, né? Assim, deu certo. E também falar que também tem assim, profissionais mesmo que ainda te desestimulam, né? Teve uma primeira pediatra que eu fui do plano, que eu cheguei no consultório dela, sentei lá e ela nem olhou para mim, ela só tirou a roupa da Laura, viu que ela tinha perdido peso, viu que ela estava fazendo aquele cocô escuro ainda, e chegou para mim e falou assim: olha, se você tem uma semana, eu quero te ver daqui 7 dias. Você vai começar a dar mamar para ela de um lado 20 minutos, outro lado 20 minutos, e se não melhorar, se ela não ganhar peso, semana que vem a gente vai entrar com a fórmula. Desse jeito, assim, para mim. Eu saí de lá chorando, aos prantos, e ela nem olhou para o meu peito, nem olhou para a amamentação, sabe? Que eu acho que isso também é papel do pediatra, olhar como que o bebê está mamando e tudo, né? E ela nem, assim, nem olhou se estava tudo bem, nem me ajudou, assim, olha, contrata essa pessoa, vai em tal lugar para te ajudar e tudo. Não, ela foi super fria comigo, eu saí de lá chorando, nunca mais voltei nessa mulher. Eu fui para uma outra pediatra que né, mais da linha mais humanizada e tudo, e ela falou a mesma coisa para mim, só que em outras palavras, sabe? De outra forma, me acolhendo, olhando para mim, sabe? E eu já saí de lá com a prescrição da fórmula, mas assim, entendendo por quê, o porquê, né? Porque a minha filha estava com risco de voltar para o hospital e ser internada, né? Então, assim, não era só questão da amamentação, era questão de vida mesmo, né? Então, aí eu saí de lá entendendo isso e aceitando melhor essa situação, né? E depois de todas essas dificuldades, vocês ainda conseguiram manter por bastante tempo, né? Conseguimos manter bastante tempo, mesmo na amamentação mista, a gente foi bastante tempo, e aí quando eu percebi que ela deu os primeiros sinais de desmame, né? Eu já logo corri para mudar isso, né? Não foi fácil também, sabe? Não foi simples essa. Eu insisti muito. Assim, tinha noites que eu ia amamentar ela, ela esguelava, ela me empurrava, assim, não queria meu peito. E aí eu era obrigada a dar a fórmula porque ela não queria mamar, sabe? E nisso meu corpo ia entendendo que não precisava produzir tanto. Já não produzia muito, né? Porque tinha interferência da fórmula. Mas nos momentos que ela mamava, assim, mais, né? Que era à noite, ela começou a rejeitar e eu comecei a ficar desesperada porque meu leite ia secar. Ai, foi uma confusão, assim, mas deu certo, enfim. No caos deu certo. Você falando sobre sua história, eu me lembro da minha, mais velha, que a história também é bem parecida, que eu tive dificuldade, sabe? E só a gente que passou por essas dificuldades, essa fase delicada, é que entende como é que esses sentimentos estão à flor da pele, né? E ainda ouvir de um pediatra que a sua filha está com fome, sem o menor jeito para isso ser dito, é muito ruim. Não, e no início eu achava que era cólica, sabe? Nos primeiros dias, assim, eu achava que ela estava chorando por cólica mesmo, ela estava com cólica e era fome mesmo, assim. E para você aceitar isso, né? Para você falar assim, nossa, minha filha estava chorando de fome mesmo. As pessoas me falavam e eu não queria aceitar, sabe? É a culpa que isso gera, né? Depois. Hoje eu falo numa boa, porque passou e tudo, eu até acho assim engraçado, né, toda essa história, mas quando a gente está vivendo isso, é muito difícil, né? Ainda mais primeiro filho, assim, nossa, é desafiador. E só que hoje eu acho que assim, tudo tinha que acontecer para a gente poder estabelecer nós duas e tudo. E o amor, assim, é incrível, né? Porque até hoje ela tem esse carinho com o meu peito. Ela é uma criança super apegada a mim. Então, assim, acho que valeu muito a pena mesmo ter insistido, e também, assim, é uma criança que não adoece, sabe? É, acho que vale a pena insistir, agora, sim, é lógico, né? Não a todo custo, né? Vai até o seu limite, né?
Por isso que eu fiz um desmame antecipei um pouco o desmame dela, porque eu não queria chegar nesse limite meu, que eu sabia que já estava bem ruim, entendeu? Então eu não queria deixar até desmamar ela abrupto, né? Eu não queria que isso acontecesse. Então eu fui bem devagarzinho mesmo para não deixar isso acontecer. Isso é muito legal. Você está hoje colhendo os frutos de toda a sua luta por amamentar. A sua filha é saudável, forte, e isso dá um conforto tão grande para a gente, né? Todos os benefícios, né? Assim, eu só não consegui agora a questão do Covid, porque como ela já tinha desmamado, eu tomei a vacina semana passada. Aí eu não consegui passar esses anticorpos para o leite, mas enfim, eu fiz o que foi possível, né? Não dava mais para prolongar. E hoje eu vejo assim, nossa, ela ainda, como a Laura ainda acorda muito à noite, eu falo assim, gente, se eu tivesse mamando hoje, já estava assim, estressadíssima. Eu sabia que estava na hora do fim. Também tem essa consciência que é o seu fim, não ficar ouvindo lá fora, sabe? Porque se eu tivesse ouvido lá fora também, ela tinha desmamado com 1 ano de idade, quando a família falava, mas não vai dar uma mamadeira, mas já está grande, né? Sempre tem alguém falando assim, te desmotivando. E eu tinha orgulho de mostrar para as pessoas que era possível amamentar um bebê maior e tudo, né? Sua história é muito linda, Michele. Que isso, obrigada. Eu acho que todas as mulheres são capazes, sabe? O que eu falo com quem está grávida e tudo, né? Todas as mulheres têm leite, todas as mulheres são capazes. Não é fácil, não é instintivo, mas é possível. E tendo uma rede de apoio, tendo pessoas que estão ali para te incentivar, para te apoiar, nem que seja com um copo de água, né? Já é alguma coisa que vai te ajudar. E olhar sempre, não deixar chegar no limite, né? Igual eu deixei chegar. Sempre, logo, se puder, se possível, ter uma consultora ali na maternidade ainda para te ajudar. É o que eu faria no segundo filho. Michele, você quer falar um pouquinho do seu Instagram para quem estiver ouvindo a gente poder te seguir? Sim, claro. Meu Instagram é Mimi Cristina AS. E eu conto um pouco dessa história lá no meu Instagram também, todo, eu tenho uns destaques lá, né? Como eu fiz o desmame também, para inspirar outras mulheres, sabe? A ver que é possível, né? Mesmo com todas as dificuldades, é possível seguir, por mais que seja uma amamentação mista, né? Mas assim, cada gota de leite vale, né? Então, por isso que eu consegui, por isso que eu tive força, sabe? Porque eu sabia que cada gotinha ali era uma dose diária de saúde para ela. Muito obrigada, Michele, pela sua participação. Adorei escutar um pouquinho da sua experiência. Eu que agradeço e espero que isso inspire outras mulheres também, né, a seguirem aí com a amamentação que é tão importante para os nossos bebês e para a humanidade também, né? Obrigada, Michele.